Queridos irmãos, queridas irmãs, então, hoje iniciando o esmiuçamento do livro Nosso Lar. É lógico que livro Nosso Lar, né, de André Luiz, Chico Xavier, mas nós não vamos permanecer só no livro Nosso Lar. Assim que terminarmos o livro Nosso Lar, nós vamos dar sequência nas obras de André Luiz, que na verdade, provavelmente todos já sabem, né, que esse nome André Luiz é um pseudônimo, é um nome fictício, que na época o espírito Carlos Chagas e Emmanuel, por bem e para proteger o Chico contra, vamos dizer assim, a rebeldia da humanidade, né, a brutalidade da humanidade, eles acharam melhor, tanto Carlos Chagas quanto Emmanuel acharam melhor, em vez de assinar Carlos Chagas em homenagem ao irmão de Chico Xavier, que naquele momento que os três dialogavam, Chico, Carlos Chagas e Emmanuel, dormia ali naquele quarto, irmão de Chico Xavier, André Luiz, em homenagem ao irmão de Chico Xavier, foi colocado nos livros todos, nas obras todas de Carlos Chagas, o nome André Luiz. Isso para proteger o Chico contra processos, não é? Contra processos que poderia vir da família de Carlos Chagas, que ainda encontravam-se no corpo físico naquela época. Então vejamos. Muitas pessoas não acreditam que André Luiz é Carlos Chagas. Muitas pessoas acreditam que é outro ser como Oswaldo Cruz, mas nós já tivemos informações, é óbvio, inclusive através de Valdo Vieira e também do próprio Chico, né, que por várias vezes afirmou como sendo Carlos Chagas. Tem aqueles mais fanáticos que não acreditam, mesmo Chico tendo comentado a respeito dessa questão. Mas o que muitas pessoas não sabem, agora podem me botar eu no hospício se você quiser, mas é preciso entender uma coisa, que nós temos que raciocinar. Até porque Carlos Chagas foi o protagonista em todas as obras com o nome André Luiz, que equivale a dizer que Clarencio e Silas,
quando resgatou no umbral. Depois de mais de 8 anos, aproximando-se 9 anos de permanência nas regiões umbralinas, Clarencio e Silas não resgatou, naquele momento, Carlos Chagas. Não resgatou Carlos Chagas. Não foi Carlos Chagas. É preciso entender que a espiritualidade, elas possui milhões de formas de nos transmitir mensagens. É preciso entender também que o livro Nosso Lar, por que não todas as obras de André Luiz? Vamos pegar todas as obras de André Luiz e juntá-las. 100% das obras de André Luiz, por Emmanuel e por Carlos Chagas, elas foram filtradas, onde eles retiraram praticamente uns 40% em 100%, porque obviamente a humanidade não comportava tudo que nestas obras existia, se encontrava naquela época. Quando o livro Nosso Lar foi lançado em 1943 ou 1944, um negócio assim, Chico Xavier foi considerado um louco, um alucinado, um perturbado, da mesma forma como você também vai pensar a meu respeito. Porque você vai pensar assim: você está dizendo isso embasado em quê? Que André Luiz não é André Luiz, e sim Carlos Chagas. E que Carlos Chagas também é o protagonista das obras. Que isso significa? Que Carlos Chagas, ele se serviu de médium no plano espiritual. Há espíritos que já se encontravam em outras dimensões mais evoluídas e que haviam passado pela dimensão onde Carlos Chagas se encontrava. Então, esses seres, obviamente, num acordo entre os bons espíritos, esses seres se utilizaram de Carlos Chagas, que encontrava-se mais próximo de Chico Xavier, e através de Chico Xavier, Carlos Chagas escreveu todas estas obras, passando-se por ele. Por que passando-se por ele? Porque, obviamente, a humanidade, todos nós naquela época, não estávamos em condições de saber tudo que esses espíritos passaram enquanto estiveram nestas regiões umbralinas e tudo que eles tinham para relatar. E assim mesmo, tudo que eles relataram, através de Carlos Chagas, através de Chico Xavier, foi por Carlos Chagas
e também por Emmanuel, feito uma peneira fina, onde em 100%, 40% foi retirado das obras. As pessoas podem achar isso um absurdo que nós estamos dizendo aqui agora, porque as pessoas podem pensar assim, mas Luiz, então quer dizer que estas obras de André Luiz, todas, nunca foi André Luiz, e sim Carl Chagas. Sim, Carl Chagas. Mas Carlos Chagas não viveu esta situação, ele não passou por essas situações. Não. Quem passou por estas situações todas que narra nos livros foram aqueles espíritos que já se encontravam noutras dimensões mais evoluídas e que haviam superado já esta dimensão na erraticidade nossa aqui, nas regiões umbralinas, e que já haviam ascendido a outras dimensões mais evoluídas, e que resolveram, em comum acordo, passar estas experiências por eles vividas a todos nós aqui na Terra, através de Carlos Chagas e também do médium Francisco Cândido Xavier. Porque nesse caso, há necessidade. Mas eles não podiam transmitir diretamente? Não. Vejamos. Humberto de Campos, às vezes as pessoas, porque não estudam, e quando estudam, elas perpassam os olhos sobre as páginas e não raciocinam. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muitos acreditam que esse livro é de Humberto de Campos. Mas esse livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é de Humberto de Campos. Você pode estar aí pensando, meu Deus do céu, enlouqueceu de vez o Luiz. Não tem problema. Eu não me importo com o que as pessoas dizem a meu respeito, até porque a nossa assistência, o nosso amparo, a nossa visão, ela sempre foi uma visão assim, praticamente pela humanidade, distorcida de acordo com os conceitos da humanidade, porque eu não enxergo, nós não enxergamos as coisas conforme a humanidade enxerga. Nós procuramos enxergar de acordo com os olhos da alma e não de acordo com os olhos da matéria. Eu não procuro ficar preso à matéria aqui. Então eu enxergo um pouco além. Pois bem, Humberto de Campos, um dia visitando uma colônia, provavelmente Nosso Lar, ele teve a oportunidade de ir até uma biblioteca. E nessa biblioteca, ele se encantou pelo título de um livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E ele pegou o livro e em questão de segundos ele folheou ele todo. É óbvio que eu sei o nome do autor desse livro na pátria espiritual, só que eu não posso dizer por uma questão de ética. Tem coisas que não podem ser passadas, nós temos que filtrar. O médium que mais soube filtrar as mensagens da erraticidade na Terra aqui chamava-se Francisco Cândido Xavier. Um médium por excelência, disciplinado.
Então, Humberto de Campos pega aquele livro e procura Emmanuel. E pede autorização a Emmanuel para poder passar aquele livro, né? Editar aquele livro através do Chico Xavier. Só que Emmanuel permite, mas ao mesmo tempo, desde que os dois fizessem uma correção nesta obra, de forma que o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, 100% dele, apenas uns 45% foi permitido que Humberto de Campos passasse aqui para nós, aqui para a Terra, através de Chico Xavier. E eu fico pasmo em saber que muitos espíritas não sabem estas histórias todas. Eu fico pasmo em saber que os espíritas não sabem que não foi naquele momento Clarencio e Silas retirou das regiões umbralinas, não foi Carlos Chagas, e sim aqueles seres que escreveram que fizeram uma ponte da dimensão onde eles se encontravam, através de Carlos Chagas, Chico Xavier. É lógico que tanto Carlos Chagas quanto Emmanuel, eles modificaram Emmanuel e Carlos Chagas. Modificaram as histórias todas, em todas as obras. Pois, tanto é que quando nós lemos ou estudamos as obras, nós acreditamos fielmente que ali Alexandre, Silas, enfim, Clarencio, nós acreditamos fielmente que eles, se dirigem a Carlos Chagas, ou melhor, a André Luiz. Mas, conforme já dissemos aqui, André Luiz é um pseudônimo, como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Muitas pessoas acreditam que Allan Kardec, quem codificou a doutrina dos espíritos, e na verdade, quem codificou a doutrina dos espíritos foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec foi um nome escolhido pelos espíritos, uma vez que Hippolyte Léon Denisard Rivail teve uma existência lá na época dos druidas, ele com esse nome de Allan Kardec. Então resolveram colocar o nome de Allan Kardec para poder, de certa forma, não complicar a situação também para Hippolyte Léon Denisard Rivail, se caso viesse algum processo. Da mesma forma aconteceu com Humberto de Campos, da mesma forma aconteceu com Carlos Chagas, que resolveu adotar o pseudônimo de André Luiz em homenagem ao irmão de Chico Xavier. Mas, na verdade, um médium
intermediário entre os espíritos que viveram as histórias todas que nós conhecemos nas obras, né, tidas como obras de André Luiz. O espírito é o espírito André Luiz, é o espírito Carlos Chagas. Então, o protagonista. Então, a espiritualidade é tão sábia que nós, vou repetir, nós quando estudamos ou lemos as obras de André Luiz, né, associada a ele, nós temos a impressão que realmente André Luiz, ou Carlos Chagas, ou André Luiz, ou Carlos Chagas, André Luiz, permaneceu realmente 8 anos, 9 anos nas regiões umbralinas. E que Gregório, né, e Silas o resgatou, né? Mas, na verdade, ele foi colocado como um protagonista na história para que esses espíritos que editavam esses livros através dele não aparecessem. Outra situação. Tanto no filme quanto no livro, mostra que Carlos Chagas, André Luiz, né, desencarnou por uma insuficiência nos órgãos, né, uma infecção no intestino. E, na verdade, ele desencarnou por uma insuficiência cardíaca. E também no filme mostra ele como um boêmio, uma pessoa assim, voltada para o lado do prazer da carne, da terra. E, na verdade, Carlos Chagas era e sempre foi um espírito evoluído que não só ajudou na descoberta do Brasil, como também na codificação da doutrina dos espíritos. Nós sabemos, mas não podemos levar ao conhecimento, até porque o que nós estamos dizendo aqui, nós já vamos ser considerados como louco, né? Mas eu não faço questão disso. Mas tem coisas que precisam ser mostrada, né? Para que as pessoas raciocinem e tirem a venda dos olhos. Se fosse de uma outra forma, obviamente, iríamos também descrever de outra forma, mas conforme nós fomos instruídos a passar o que nós estamos passando, é óbvio que eu não tenho nada a temer. As pessoas têm o direito de dizer o que elas quiserem dizer. É a democracia, é o direito. Mas eu acho que a humanidade está precisando um pouco assim de raciocinar com bom senso, porque desde 1944, com o primeiro lançamento de 1943-44, desde lá, 2025 já, até hoje ninguém, nenhum espírita nunca questionou esta possibilidade que estamos aqui descrevendo. Creio que o primeiro doido, o primeiro louco, o primeiro a colocar a cara a tapa aqui está sendo eu, né? Então, mas eu não me preocupo com isso não, de forma alguma. Os nossos amigos me pedem, vai e relate. Não se preocupe, você vai temer o quê?
Eu não sou de temer nada. Eu, como já disse, tenho meus filhos todos casados, tenho um casal de netos que amo demais, meus filhos que amo também demais. Vivo sozinho, fisicamente, mas rodeado pelos bons amigos espirituais que me assistem constantemente. Vivo em prol de Deus, de Jesus, da humanidade, da mediunidade. Então, o que mais que eu quero? É lógico que eu não posso deixar de dizer o que estou dizendo, porque deixar de dizer seria o mesmo que abjurar o nome do Cristo. E além do mais, essa doutrina é muito séria. É muito séria. Então, já era para outras pessoas já ter questionado estas situações, mas acontece que os espíritas, com todo respeito, eles têm, de certa forma, se acovardado, com todo respeito. As pessoas parecem que têm medo de questionar as coisas e se calam. Quantos milhões de projetos da espiritualidade maior deixamos de receber justamente por nos mantermos no estado de ignorância aqui no corpo físico, quando não questionamos nada. Só aceitando e mais nada. Aí você pega e me pergunta assim, Luiz, mas qual o intuito de você estar relatando isso agora? Likes? De forma nenhuma. Divulgação? De forma nenhuma. Não estamos atrás disso. Nós estamos tentando passar a mensagem, as informações, conforme nós aprendemos durante esses anos todos, em cursos, em estudos na Pátria Maior. É lógico que muitos, por não ter esse acesso, por não ter esse conhecimento, vão pensar que tudo isso não passa-se de uma obsessão. É lógico. Uma perturbação, um transtorno, é lógico. Mas se disserem, não tem problema. Nós estamos preparados, até porque o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. E a responsabilidade do espírita é muito grande. Então, veja bem, o intuito de tudo que nós estamos dizendo aqui é levar um pouquinho mais de informação ao telespectador. O que muitas pessoas vão agir conforme agiram quando o livro foi lançado em 1943, 1944, livro Nosso Lar. Quando acharam que o Chico estava ficando louco, um livro místico, um livro apócrifo, enfim, associaram tudo isso ao Chico, achando que ele estava louco. Mas é preciso entender que a mensagem, ela nos é transmitida, mas é preciso separar o joio do trigo. E eu garanto a você que não existe um outro louco por aí que tenha a coragem e a determinação minha de vir colocar a minha cara a tapa aqui ao telespectador, quando não estou preocupado nem um pouco com o que as pessoas pensam
a respeito do que nós estamos dizendo. Porque quando a verdade tem que ser dita, aquele que transmite, ele não se preocupa onde a semente que ele lançou caiu. Porque a partir do momento que ele se preocupa, obviamente mostra ele todo um despreparo. E você sabe que as obras de André Luiz, vamos usar esse pseudônimo agora, são obras magníficas, mas que nós vamos, ao ler, nós vamos fazer como nos outros livros de Sueli Caldas Schubert, Hermínio Corrêa Miranda, as obras básicas, nós vamos esmiuçar da mesma forma. Então tem ação, reação, libertação, missionários da luz, sexo e destino, né? Nós temos também evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade. Tem livro para valer agora nessa nossa nova empreitada. Vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos adentrar já o livro Nosso Lar.